Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto hoje é biscoitinho de isomeria óptica. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o biscoitinho sobre isomeria óptica. Bom, a primeira questão fala o seguinte: a quantidade de carbonos quirais na molécula de glicose mostrada na figura abaixo é igual a... Bom, carbono quiral é aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um carbono que esteja ligado a um grupamento metil, que esteja ligado a um grupamento etil, esteja ligado a um grupamento hidroxila, OH, e esteja ligado a um grupamento bromo, por exemplo, tá? Um bromo. Esse carbono vai ser um carbono quiral, porque ele vai estar ligado a 4 ligantes diferentes. Então, a cada carbono da molécula, eu vou ter que procurar se existe esse carbono quiral, ou seja, se existe esse carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Por exemplo, esse carboninho aqui, ele não é um carbono quiral por causa dessa ligação dupla. Por que isso? Porque como ele está fazendo uma dupla com oxigênio, então ele não pode ter 4 ligantes diferentes, certo? Já está gastando 2 ligantes com o mesmo cara, que é o oxigênio. Bom, aí eu vou para o próximo. O próximo carbono, que é esse daqui, o que está ligado nele? Está ligado nele todo esse grupo aqui, de 1, 2, 3, 4 carbonos cheios de OH, uma hidroxila sozinha, né? Um grupo C dupla OH e um hidrogênio que você não está vendo aqui, certo? Então, consequentemente, esse carbono tem 4 ligantes diferentes. Então, ele é um carbono quiral. Quando eu vou olhar o próximo carbono, por exemplo, esse carbono aqui, tem um Hzinho aqui embaixo também que você não está vendo. 1, 2, 3, 4, certo? Vamos lá, o que está ligado nele? Uma hidroxila sozinha. Esse grupo todo aqui, OH, carbono, carbono, C dupla OH, é diferente do H sozinho e é diferente de todo esse grupo com 3 carbonos e OH. Então, esse carbono aqui também é um carbono quiral. No de baixo, o que eu tenho? Eu tenho esse carbono aqui, que tem um H aqui que você também não está vendo. E o que está ligado nele? Uma hidroxila sozinha. Esse grupamento inteiro aqui com 2 OHs e uma C dupla OH, o hidrogênio sozinho, e esse grupamento com 2 carbonos e OH. Então, ele também é um carbono quiral. Quando eu for olhar esse daqui, esse carbono aqui, ele tem um Hzinho aqui para baixo, tem um OH sozinho, um carbono OH, um hidrogênio, não é isso? E todo esse grupo para cá, são todos diferentes. Então, esse carbono também é um carbono quiral. E esse daqui, você tem esse hidrogênio para cima, que você não está vendo, e esse hidrogênio para baixo. Como ele tem 2 ligantes iguais, então ele não vai ser quiral. Então, consequentemente, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos quirais. Então, 4 carbonos quirais, a resposta é a letra B. Muito bem. Quando eu vou para o próximo exercício, o exercício 2 diz o seguinte: o ibuprofeno é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroides que funciona como anestésico e antipirético. É utilizado frequentemente para o alívio sintomático da dor de cabeça, dor dentária, dor muscular, moléstias da menstruação, febre e dor pós-cirúrgica. Comercialmente, é vendido como Advil. Com relação à estrutura do ibuprofeno, assinale a afirmação correta. Então, vamos lá. Vamos procurar se tem carbono quiral aqui, para saber se ele tem atividade óptica, ou seja, se ele é capaz de desviar a luz polarizada. Esse carboninho aqui, ele não é quiral, porque ele tem 3 Hs iguais que você não está vendo. Aqui, esse aqui e esse aqui, certo? Bom, esse carboninho aqui, ele não é quiral. Eu vou tirar agora, já que você já entendeu, eu acredito. Eu vou tirar aqui para fazer você ver que enxergar melhor que esse carbono aqui, ele também não é quiral, esse aqui, porque esse grupo é igual a esse grupo. Esse carbono aqui, ele não é quiral, porque o hidrogênio de cima é igual ao hidrogênio de baixo. Esse grupo aqui, que é o benzeno, ele não tem carbono quiral, porque ele não tem 4 ligantes diferentes, nenhum carbono. Esse carboninho aqui, ele é quiral,
por que esse carboninho aqui ele é quiral? Ele é quiral por quê? Porque o metil é diferente de todo esse grupo que está para cá, é diferente do hidrogênio que você não está vendo, o hidrogênio, e é diferente da carboxila, certo? COOH. Então, esse carbono aqui é um carbono quiral, certo? E esse carbono aqui do COOH, ele não é quiral porque COOH é C dupla OH, é uma carboxila. Como ele tem uma dupla, ele não vai ser quiral. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte. Devido à ausência do carbono assimétrico, não, ele tem carbono assimétrico. Não esqueça que carbono assimétrico é a mesma coisa que carbono quiral. Então, consequentemente, a ausência, não. Ele tem carbono quiral. Letra B. Sua molécula apresenta 2 isômeros ópticos. Vamos lá. Como é que a gente calcula a quantidade de isômeros ópticos que uma substância orgânica pode apresentar? Bom, o número de isômeros ópticos ativos é calculado por 2 elevado a n, ou seja, o que a gente vai chamar de 2 elevado a 1, porque o n é a quantidade, n é igual à quantidade de carbonos quirais que a molécula tem. Então, 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. O que significa esses 2 carbonos, essas 2 moléculas aqui ópticas? É que uma vai gerar o plano de luz para a direita e a outra vai gerar o plano de luz para a esquerda. A que gira o plano de luz para a direita, a gente vai chamar de destrógera. E a que vai gerar o plano de luz para a esquerda, a gente vai chamar de levógera. Então, ele tem 2 isômeros ativos. Esses isômeros ativos, só os nomes são difíceis, mas o cálculo é tranquilo. A gente vai chamar de enantiômeros. Então, como é que a gente faz para calcular o número de enantiômeros? A gente vê qual é a quantidade de carbonos quirais que a molécula tem. E depois coloca nessa formulinha aqui, 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ou seja, um vai gerar a luz para a direita e o outro vai gerar a luz para a esquerda. Ou seja, é a imagem e o objeto. Quando a gente faz assim, ó, tá vendo? Isso aqui é a imagem disso aqui. Então, por exemplo, se essa molécula aqui ela gira para a direita, a imagem dela vai girar para a esquerda. Então, ela apresenta 2 isômeros ópticos? Sim. Com propriedades físicas diferentes? Não. Esses isômeros ópticos, eles não têm propriedades físicas diferentes. Tá? Fisiológicas eles têm. Tá? Eles atuam de maneira diferente, mas a propriedade física não. Tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, é tudo igual. Só o desvio da luz que é diferente. Tá? Na verdade, o desvio da luz é o mesmo ângulo, só que um é negativo e o outro é positivo. Então, consequentemente, aqui está errado. Letra C. O carbono vizinho ao grupo COOH é assimétrico, ou seja, ele é quiral? Sim, então a resposta é a letra C. Certo? Os 2 enantiômeros, ou seja, está vendo os enantiômeros que nós achamos aqui? Desse composto apresentam as mesmas atividades fisiológicas? Não. Possuem a mesma propriedade física, mas a atividade fisiológica é diferente, porque um vai girar para a direita e o outro vai girar para a esquerda. 3. Para que um composto apresente isomeria óptica em geral, é necessária a presença de carbono assimétrico. Sendo assim, qual deverá ser o nome do menor alcano que, além de apresentar esse tipo de isomeria, também apresenta 2 carbonos terciários? Muito bem, neopentano. O neopentano é a mesma coisa que dimetil, para você que não sabe, dimetilpropano. E como é que é a fórmula do dimetilpropano? Dimetilpropano, a gente tem isso aqui, ó. Bom, oh meu Deus, ele subiu. Vamos voltar aqui. Dimetilpropano é isso aqui. Metil só pode estar no carbono do meio, certo? E você pode observar que todos os carbonos são iguais aqui. Esse carbono aqui, todos os ligantes a eles são iguais. Né? E os carbonos da ponta são sempre CH3, então tem os ligantes iguais. Então, consequentemente, esse composto não pode ser. Muito bem. 2,3-dimetilbutano. 2-butano são 4 carbonos. Você tem um metil no 2 e você tem um metil no 3. Muito bem. Não tem carbono quiral aqui. Por que não tem carbono quiral aqui? Esse carbono aqui ele tem 3 Hs iguais. Assim como esse e assim como esse. Todos esses têm 3 Hs iguais. Muito bem.
Esse carbono aqui, ele não é quiral. Esse daqui, ele não é quiral porque este grupo é igual a este grupo. E esse carbono aqui também não é quiral porque esse grupo é igual a esse grupo. Como ele tem que ter 4 ligands diferentes, então ele não pode ser quiral. Então vamos para a letra C. A letra C é o 3,3 de metilpentano. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 3. No terceiro você tem um metil e o outro metil. Você já pode perceber que ele também não é quiral. Por quê? Porque esse carbono aqui tem 3 Hs iguais. Esse carbono aqui tem 2 Hs iguais. Certo? Esse Hzinho aqui e esse Hzinho aqui. Que é idêntico a esse, que tem 2 Hs iguais. E esse aqui tem 3 Hs iguais, igual aquele lá da ponta. Certo? 3 Hs iguais aqui, 3 Hs iguais aqui. Então, não pode ser quiral. Só pode ser quiral se tiver diferente, certo? E esse carbono aqui, ele não é quiral porque esse grupo é igual a esse. E esse grupo é igual a esse. Então, tudo igual aqui. Não pode. A letra D, que está me parecendo ser resposta, é pentano. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 de metil. Você tem um metil aqui, você tem um metil aqui. Bom, primeiro, onde é que está o carbono quiral aqui? Já consigo ver que o carbono quiral é esse. Por que esse é o carbono quiral? Porque tem um hidrogênio aqui que você não está vendo, certo? E aí, você vai ter esse grupo hidrogênio, diferente de 2 carboninhos, que é o etil, diferente de um carboninho só, que é o metil, diferente desse rabinho de peixe aqui, que é o isopropil, certo? Então, esse carbono aqui é um carbono quiral. Além dele ser um carbono quiral, ele é um carbono terciário. Por quê? Porque ele está ligado a 1, esse aqui, a 2, que é esse aqui, e a 3, que é esse aqui. Ou seja, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono terciário. Esse também é um carbono terciário, porque está ligado também a 1, a 2, a 3 carbonos. Então, ele tem 2 átomos de carbono terciário e tem atividade óptica porque tem carbono quiral. Tá? Esse carbono aqui ele não é quiral. Por que ele não é quiral? Porque esse grupo aqui, que é o metil, é igual a esse grupo aqui, que é o metil. Certo? Tá um bololô aqui, mas acho que dá para entender. Então, consequentemente, a resposta é a letra D, porque ele tem carbono quiral. O número de enantiômeros dele seria 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 1, que vai ser igual a 2. Ou seja, um isômero que vai girar para a direita e um isômero que vai girar para a esquerda. Certo? Muito bem. A questão 4 fala assim: o aspartamo ou aspartame é um aditivo alimentar utilizado para substituir o açúcar comum, criado em 1965 pela empresa americana GD... Não vou ler isso. Bom, e lá embaixo ele fala assim: é o adoçante mais utilizado em bebidas. Sobre o aspartame, pode-se afirmar que possui massa molecular 292. Aí você tem que fazer essa soma toda aqui para saber. Bom, você vai olhar se as outras estão certas ou não para poder marcar essa resposta, se for resposta. Né? Um carbono quiral, vamos ver. Esse carbono aqui não é quiral por causa da dupla. Esse carbono aqui não é quiral porque ele tem um H em cima e um H embaixo iguais. Esse carbono aqui ele é quiral. Por que esse carbono aqui ele é quiral? Por quê? Porque esse grupamento aqui é diferente de todo esse grupamento aqui que está para cá, que é diferente do hidrogênio aqui que a gente não está vendo, certo? Que é diferente de todo esse grupo que está para cá. Então, ele é quiral. Bom, esse carbono aqui é quiral? Não por causa da dupla. Esse carbono aqui é quiral? Esse carbono é quiral. Por que ele é quiral? Porque o hidrogênio daqui é diferente de todo que está para cá, é diferente disso aqui, e é diferente de tudo isso aqui. Então, consequentemente, você tem 2 carbonos quirais, né? Porque esse daqui tem 3 Hs iguais. Como ele tem 2 carbonos quirais, né? Então, o número de isômeros ativos vai ser igual a 2 elevado a 2, dá 4. Ou seja, são 2 que vão girar para a direita e 2 que vão girar para a esquerda, certo? Muito bem. Ele possui um carbono quiral? Não, ele possui 2.
ele possui um isômero meso. O que é o isômero meso? Isômero meso é quando ele possui carbonos quirais iguais. Olha só, preste atenção nisso aqui. Ó. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu cortar, C-O-H, CHOH, CHOH, CHOH. Não, aqui eu vou virar aqui, ó. Deixa eu errar aqui. Vou botar aqui, ó. C-O-H. Você pode perceber que esse carbono aqui, ele é um carbono quiral, porque o que está ligado nele são 4 ligantes diferentes. H, OH, C-OH e esse grupo inteiro aqui, certo? E esse carbono é a mesma coisa, só que eles são iguais. Eles possuem os mesmos grupamentos, ou seja, acaba que dentro da própria substância você tem uma parte espelhada, tá vendo? Isso aqui, essa parte Y aqui é a imagem dessa parte X. E aí, essa estrutura a gente diz que é meso, tudo bem? Ele vai ter isômero meso. Então, nesse caso, a gente não tem esses carbonos quirais iguais, certo? Ou seja, uma parte espelho da outra dentro da própria molécula. Então, ou seja, você não vai ter uma anulação por compensação interna. Esse cara querendo gerar para um lado e esse querendo gerar para o outro, certo? Então, você não tem um isômero meso. 2 carbonos assimétricos? Sim, essa é a resposta. Letra D. A5 fala assim, observando as moléculas orgânicas dadas, é correto afirmar que ambas, né, apresentam átomos de carbono quiral. Bom, esse carboninho aqui, ele é um carbono quiral, porque o grupamento OH é diferente de tudo isso que está para cá, é diferente de H, que é diferente de tudo isso que está para cá. Mas essa estrutura dopamina, você pode perceber que ela não tem carbono quiral, porque no anel eu não tenho carbono quiral, certo? No anel aromático eu não tenho. Aqui o H é igual a esse H de baixo. E aqui o H daqui é igual a esse H de baixo. Então, aqui os ligantes são iguais, certo? Então, a dopamina, ela não tem atividade óptica, certo? Mas a noradrenalina tem. Então, apresentam átomos de carbono quiral? Não, só noradrenalina apresenta. São capazes de formar ligações de hidrogênio intermoleculares. Quando é que isso acontece? Quando você tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio na molécula. Se tiver isso, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio na molécula, ele vai ser capaz de formar ligações de hidrogênio. Como aqui a gente tem, nos dois casos, aqui, ó, H ligado a O, tá vendo? H ligado a O e ainda H ligado a N e H ligado a N, então a resposta vai ser a letra B. Mas vamos ver as demais. Possuem as funções orgânicas álcool e amina primária? Os dois têm amina primária, tá vendo? O NH2, sempre que aparecer NH2 é porque é de amina primária. E só que o OH ligado ao anel aromático é a função fenol, certo? Aqui é fenol e amina. Aqui você tem a função fenol, você tem a função amina, e isso aqui é a função álcool, porque está ligado... O que é um álcool? É quando o grupamento OH está ligado a um carbono simples. Então, consequentemente, esse cara aqui, ele não tem a função álcool, né? No caso, a dopamina. Então, não pode ser a resposta. São isômeros de cadeia, eles não são nem isômeros. Isômero tem que ter a mesma fórmula. Como esse tem um OH mais do que esse aqui, então, consequentemente, eles não são isômeros. Possuem cadeia carbônica mista, saturada e heterogênea? Heterogênea não, porque não tem heteroátomo, certo? Como não tem heteroátomo, ou seja, um átomo que interrompe a cadeia, então a cadeia não pode ser classificada como cadeia heterogênea. Então, nenhum dos dois tem cadeia heterogênea. Então, a resposta é a letra B. A Unesp fala assim, considere os compostos 1, 2, 3 e 4. Então, você tem ácido 2-hidroxipropanoico. Para ser ácido, você vai fazer o seguinte, 3 carbonos, não é isso? Para ser ácido, C-OH. 2-hidroxi, você botar uma hidroxila aqui, não é isso? E agora vai completar as valências. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? E 1, faltam 3. Muito bem, esse aqui é o ácido lático. O que eu vou fazer?
Esse carbono aqui, ele não é quiral porque ele está com dupla. Esse carbono aqui, ele é quiral por quê? Porque o H é diferente desse grupo inteiro, que é o CH3, que é diferente do OH, que é diferente da carboxila. Então, ele é quiral. Esse carbono não é quiral porque ele tem 3 Hs iguais, certo? Então, ele tem um carbono quiral aqui. Então, 1 está correto, certo? Então, aqui a gente pode cortar. Aqui a gente pode cortar, certo? 2-bromopropano. O propano, vou botar em bastão. Vai ficar 2-bromo, o bromo está aqui. Bom, os dois carbonos da ponta, eles não são quirais porque eles têm 3 Hs iguais, certo? 3 Hs iguais aqui, que é um CH3, e aqui 3 Hs iguais aqui, que é um CH3. E o carbono do meio não é quiral porque esse grupamento CH3 é igual a esse grupamento CH3. Então, o 2 não pode, certo? Então, vamos lá. O 2-bromopentano, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um bromo aqui no segundo composto, no segundo carbono. E aí, o que eu vou ter? Esse carbono, ele é um carbono quiral. Por quê? Porque o bromo é diferente do CH3, que é diferente do H, que está embaixo, que é diferente desse daqui. Então, esse tem carbono quiral. Então, 1 apenas? Não. Então, 1 e 3 ou 1 e 4. Como o 3 eu já sei que tem, então a resposta é a letra C. Mas eu vou para o 4. Etanal. Etanal é C-O-H. Não é isso? Como tem 2 carbonos. Então, aqui, esse carbono aqui não é quiral porque ele tem 3 Hs iguais. E esse aqui não é quiral porque ele tem uma dupla O. Então, consequentemente, a resposta da 6 é a letra C. Bom, observe as estruturas a seguir e avalie as afirmações feitas abaixo. Uma amostra pura, contendo apenas moléculas da substância C, possui atividade óptica, ou seja, é capaz de desviar o plano de luz polarizado. Vamos ver? Olha só, esse composto aqui, ele tem esse carbono quiral, certo? Por que esse é um carbono quiral? Porque esse grupo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente do de baixo. Não é verdade? Vou nem analisar o resto, porque como ele tem esse carbono quiral, ele vai ser capaz de desviar o plano de luz polarizado. Então, essa daqui é verdadeira, certo? Muito bem. Letra a de baixo. As substâncias C e D são enantiômeros, ou seja, são isômeros ativos, uma imagem do outro. Enantiômeros são uma imagem do outro. Vamos lá, C e D. Se você olhar aqui, você pode ver que um está invertido em relação ao outro. Não é verdade? Aqui, ó, esse cara CH3 está certo. Aqui o H é o H, aqui é o HH. Aqui é o HH, aqui é HOH. Você pode ver que exatamente o D é a imagem do C, certo? Então, eles são enantiômeros, verdadeiro. A mistura equimolar, o que é mistura equimolar? A mesma quantidade em mols, tá? Da substância C e D constitui uma mistura racêmica. Vamos ver. O que é mistura racêmica? É quando você mistura quantidades iguais do D, ou seja, do que vai gerar para a direita, e o L, o que vai gerar para a esquerda. Ou seja, quando você coloca misturas iguais, uma quantidade igual dos isômeros ópticos enantiômeros. Então, por exemplo, se eu botar 20, imagine que isso aqui seja líquido, né? Está falando em equimolar, né? 20 mols desse cara aqui com 20 mols desse cara aqui. Eu vou ter uma mistura racêmica, porque um é a imagem do outro, certo? Vamos lá. A mistura equimolar da substância C e D constitui uma mistura racêmica? Sim. Certo? Então, verdadeiro. As estruturas A e B são, na realidade, representações do mesmo composto meso. Vamos lá. A e B é representação da estrutura de um mesmo composto meso. Vamos lá. Olha para cá. Eles têm os mesmos ligantes. Esse carbono quiral é idêntico a esse carbono quiral. Você pode olhar aqui, ó. Concorda que isso aqui é exatamente igual a isso aqui? Concorda que isso aqui é exatamente igual a isso aqui? Então, também é verdadeiro. Então, na realidade, é a representação do mesmo composto meso.
A estrutura B apresenta uma molécula quiral? A estrutura B apresenta uma molécula quiral, ou seja, uma molécula assimétrica. Aqui é falso. Ela tem carbono quiral, mas a molécula quiral ela não. Muito bem. Então, vamos lá. A 8 fala o seguinte. As substâncias que apresentam a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada são substâncias opticamente ativas. Isso ocorre porque esses compostos possuem assimetria cristalina ou assimetria molecular. Diante dessas informações, qual dos compostos adiante apresenta isomeria óptica? Vamos lá. Metilpropano, 1. Metilpropano, a gente vai fazer o quê? O propano com metil aqui. Você pode perceber que todos os carbonos aqui, nenhum deles é quiral. Nenhum deles tem 4 ligantes diferentes. Esse tem 3 Hs iguais, não é isso? Um CH3. Esse tem 3 Hs iguais, que é um CH3. Esse tem 3 Hs iguais, que é um CH3. E esse daqui tem um H, mas tudo igual aqui. Então, consequentemente, não. 2. A butanona. O que é a butanona? A butanona... Nossa, essa mesa é horrível. 2. A butanona é assim, dupla O, certo? Logo, esse carbono aqui, ele não é quiral, porque ele tem 3 Hs iguais. Esse aqui não é quiral, porque ele tem 2 Hs iguais. E esse aqui não é quiral, porque ele tem 3 Hs iguais. E, consequentemente, esse dupla O aqui não tem 4 ligantes diferentes, então não pode. 3-metilbutanal. Butanal 1, 2, 3, 4. Dupla OH. Lembra que a aldeído é dupla OH. 3-metil. Cuidado para você não começar daqui, tá? Porque se começa dupla O. 1, 2, 3. Que não vai ter carbono quiral, por quê? Porque, por exemplo, nesse carbono aqui, esse ligante é igual a esse, certo? E aqui eu tenho 2 Hs iguais, não é isso? Que não vai ser quiral, e aqui você tem a dupla O. Então não pode. Então a gente já sabe que é o composto 4, certo? O composto 4. Vamos lá, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar assim, 1, 2, 3, 4, 5. Bota a dupla H aqui de aldeído, não é isso? Você vai botar um cloro aqui no segundo e um metil aqui no terceiro. E aí você vai ter esse carbono que é quiral, que ele tem 4 ligantes diferentes, e esse aqui também, porque o metil é diferente do etil, que é diferente do H, que você não está vendo, que é diferente de todo aquele grupo que está para lá. E aqui é a mesma coisa, o hidrogênio é diferente desse grupo inteiro que está para lá, é diferente do cloro sozinho, e é diferente de todo esse grupo que está para cá. Você tem 2 carbonos quirais. O número de enantiômeros, ou seja, o número de isômeros ativos, como a gente já tinha calculado lá em cima, é 2 elevado a n, que vai ser igual a 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4. Ou seja, 2 que vão girar para a direita e 2 que vão girar para a esquerda. Quando eu quiser saber o número de misturas racêmicas, né, que a gente chama de antípodas ópticos, a gente faz o seguinte. Por exemplo, tá vendo esse 2D aqui? Vai ser um D1 e um D2, certo? Ou seja, são 2 isômeros que giram para a direita, mas ângulos diferentes. Aqui, o L vai ser a imagem de cada um. Ó. O L1 é a imagem do D1 e o L2 é a imagem do D2. Se eu misturar 50% do D1 com o L1, ele vai ser racêmico, ele não vai desviar a luz, certo? Porque o D1 gira o mesmo ângulo que o L1, só que em lados opostos. E se eu pegar 50% do D2 com o L2, ele também vai se anular. Então, consequentemente, eu tenho 2 misturas racêmicas. Para não ter que ficar raciocinando isso, a gente calcula o ativo assim e o inativo a gente pega sempre a metade, 2 elevado a n sobre 2, que vai ser igual a 4 sobre 2, que são 2 DLs, certo? Então, são quantos ativos? São 2 ativos, certo? E 2 misturas racêmicas. Certo? Se eu misturar, por exemplo, D1 com L2, eles vão se anular? Não vão se anular. Essa mistura onde a gente tem isômeros que não se anulam, a gente chama de diastereoisômeros. Bom, a questão de número 9 diz o seguinte: o ácido lático tem a fórmula a seguir. Você pode ver que esse carbono aqui é um carbono quiral, porque os 4 ligantes são diferentes. Esse não é, porque tem 3 Hs iguais. E esse não é, porque COOH é C dupla OOH.
certo? Explique em termos estruturais por que se podem identificar 2 isômeros nessa substância. Por quê? Porque se você botar isso aqui, existe esse, né? Ó, COOH, CH3, OH. Se você botar um espelho, você vai ver o quê? O COOH, o CH3, vai ver aqui para cá o quê? O H, para cá o OH, certo? Considerar que esse aqui é o destrógeno, esse é o levógeno. Bom, isso é comprovado aqui, é 2 elevado a N, 2 elevado a 1, que é um carbono quiral só. Então, são 2. Um que vai girar para a direita e um que vai girar para a esquerda. Ou seja, a sua imagem, ele e a sua imagem. Como são denominados os isômeros do ácido lático, né? Destrógeno, levógeno, certo? Isômeros ópticos ativos. Muito bem. Aqui, ó, destrógeno, né? E levógeno. Ou seja, é o D, ácido lático, e o L, ácido lático, certo? Vamos lá. 10. Observe as relações a seguir. Compostos 2-butanol e 3-hexeno. Vamos lá. 2-butanol. 2-butanol, butano 2-ol, certo? Que vai ter esse carbono quiral aqui, certo? Bom, então essa isomeria, quando tem carbono quiral, é isomeria óptica, certo? Não pode esquecer que isomeria espacial, a isomeria óptica é uma isomeria espacial. Isomeria espacial a gente pode chamar também de estereoisomeria, certo? E o 3-hexeno, 3-hexeno é 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a dupla no meio, que eno quer dizer dupla. Então, H, aqui CH2, CH3, aqui H, CH2, CH3, certo? Então aqui a gente tem, quando a gente tem carbono, dupla carbono, e esse ligante diferente desse, esse ligante diferente desse, a gente chama de isomeria geométrica, também chamado de isomeria cis-trans. Muito bem. Escreva as fórmulas estruturais e dê o nome dos respectivos isômeros. Então, vamos lá. No caso desse aqui, se a gente colocar aqui, ó, C dupla C, H, tá vendo aqui? CH2, CH3. Colocar H, CH2, CH3. Esse aqui é o que a gente vai chamar de cis. Cis 3-hexeno. E como é que é o trans, Binho? O trans vai ficar C dupla C, mantém um lado, H, CH2, CH3 e inverte o outro, ó, CH2, CH3, H. Certo? Então, muito bem. Esse aqui é o trans. Trans 3-hexeno. Aqui eu posso colocar o composto assim, ó. Aqui, ó, CH3, CH, OH, CH2, CH3, né? Vai ser o que? CH3, CH2, CH, OH, CH3, certo? Se esse aqui for o isômero D, esse aqui é o isômero L, que é a imagem dele, certo? Muito bem. A questão 11 fala assim: o inseticida DDT tem fórmula estrutural mostrada na figura a seguir. Sabendo que sua solubilidade em água é 1 vezes 10 a menos 6 gramas por litro, responda. Existe DDT levógeno destrógeno, isômeros ópticos? Justifique. Perceba que esse carbono aqui, esse grupamento é idêntico a esse. Então ele não é quiral. Esse carbono aqui, esse grupamento, são 3 cloros iguais. Então ele não tem carbono quiral. Se ele não tem carbono quiral, existe DDT levógeno destrógeno? Não.
pois este composto não possui carbono quiral, ou seja, atividade óptica. A letra B fala: calcule o volume de água em litros necessário para espalhar 1 grama de DDT sob forma de solução saturada em uma plantação. Bom, se ele é 1 vezes 10 a menos 6 grama a cada 1 litro, é isso? Grama por litro. Se você tem 1 grama de DDT, você vai precisar de que volume? X. Então, X vai ser 1 divididos por 10 a menos 6. Potência de 10 negativa sobe positiva. X igual a 10 a sexta litros. Essa é a quantidade. Muito bem. A 12 fala assim: os aminoácidos são moléculas orgânicas constituintes das proteínas. Elas podem ser divididas em 2 grandes grupos: os essenciais, que não são sintetizados pelo organismo humano, e os não essenciais. A seguir, são apresentados 2 aminoácidos, um de cada grupo. Bom, a glicina pode ser chamada pela nomenclatura oficial de ácido aminoetanoico. Por analogia, apresente o nome oficial da leucina. Então, olha só, se isso aqui é ácido aminoetanoico, porque tem 2 carbonos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um metil aqui, ó, ligado no 4, então ele é o ácido 4-metil. Tem um grupo amino no 2, 2-amino, né, com 5 pentanóico. Muito bem. Qual desses 2 aminoácidos apresenta isomeria óptica? Esse daqui não é quiral, porque tem dupla O. Esse aqui não é quiral, porque esse H é igual a esse H. Então, só pode ser a leucina, certo? Porque a leucina provavelmente tem carbono quiral, que no caso é este carbono aqui. Porque esse grupo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de todo esse grupo. Muito bem. Então, é a leucina, pois apresenta carbono quiral, certo? Pois apresenta carbono quiral. 13. Qual é a fórmula estrutural e a nomenclatura oficial do menor aldeído capaz de apresentar isomeria óptica? Bom, se ele tem que ter carbono quiral, primeiro para ser aldeído tem que ter C-OH, certo? Como ele tem que ter C-OH, esse carbono não pode ser quiral porque ele tem dupla. Então, eu vou buscar o carbono quiral, ó. Bom, esse carbono aqui já vai ter esse ligante diferente. Eu vou botando os menores, ó. Ligante H, que é o menor de todos. Depois, ligante metil, que é o CH3. Depois, o segundo menor, que é o terceiro menor, que é o etil. CH2, CH3. Então, o menor é esse daí, que é o 2-metil-butanal. Bom, a questão de número 14 fala: marque os carbonos quirais da molécula. Esse não é quiral porque tem dupla. Esse aqui é quiral, certo? Porque o H é diferente desse cara, que é diferente desse cara, que é diferente de tudo isso. Pode perceber que ele não é meso, tá vendo? Se isso aqui fosse um NH2, ele seria meso, porque daqui, tá vendo? Se aqui fosse NH2, ó, se fosse NH2, essa parte seria exata, não, nem isso, porque aqui o OH e aqui é NH2, certo? Se aqui fosse NH2 e aqui fosse OH, por exemplo, ele seria um composto meso, porque essa parte seria idêntica a essa parte, certo? Mas, como é tudo diferente, deixa então voltar aqui, ó. Tirar aqui, tirar aqui. Então vamos lá. Esse carbono não é quiral, porque o H é igual a H, e esse não é quiral, porque a dupla O não vai permitir. Então esse aqui é o carbono quiral. O número de isômeros ópticos, né? Então vamos lá. DLDL. Então, número de isômeros ativos, que são os enantiômeros. 2 elevado a N, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ou seja, um destrógeno e um levógeno.
E a mistura racêmica, que é inativa, ou antípoda óptico, vai ser 2 elevado a n sobre 2, que vai ser igual a 2 elevado a 1 sobre 2, que vai ser igual a 1 dl. Ou seja, tem um D, um L e uma mistura racêmica dl. A questão 15 fala: apresente o número de enantiômeros e antípodas ópticos para os compostos orgânicos a seguir. 2,3 de metilbutanoico. Então, butanoico 1, 2, 3, 4. Deixa eu desenhar em estrutural normal. 1, 2, 3, 4, dupla O, OH, certo? 2, 3 de metil. Você tem um metil aqui, você tem um metil aqui. Então aqui, ó, CH3, H e H. Esse carbono aqui, ele é um carbono quiral, certo? Esse não é. Esse não é porque tem 3 Hs iguais. Esse não é porque tem 3 Hs iguais. Esse não é porque esse CH3 é igual a esse CH3 aqui. Então 2 elevado a N é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tem um destrógeno e um levógeno. Isso aqui são os enantiômeros ativos. E inativos, 2 elevado a N sobre 2, que é igual a 2 elevado a 1 sobre 2, que é igual a 1 dl. Bom, ácido 2-amino 3-flúor 4,5 difenil heptanoico, menor. Muito menor esse, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser ácido C dupla O, OH. 2-amino 3-flúor 4 e 5 de fenil. Esse fenil ficou horrível, mas dá para você entender, só para a gente marcar aqui o carbono quiral. E essa mesa é uma droga para desenhar. Aqui, esse carbono não é quiral, que tem dupla. Esse aqui é. Os 4 ligantes são diferentes. Esse aqui é. Esse aqui é. E esse aqui é. Pode perceber que é tudo diferente. Então tem 1, 2, 3, 4, certo? Então 2 elevado a n, que dá 2 a quarta. Não é isso? Que vai ser igual a 16. São 8 para a direita e 8 para a esquerda. E antípodas vai ser o que? Os inativos. 2 elevado a n sobre 2, que é igual a 16. Não é isso? Sobre 2, que é igual a 8 dl. É isso aí. Fechamos mais um biscoitinho. Até o próximo. Beijo.